tudo bem? Nesse vídeo irei fazer a resenha do clássico da ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. E é com grande prazer que eu vou resenhar esse que se tornou um dos meus livros preferidos da vida, um clássico da ficção científica, uma distopia que, como seu próprio nome diz, Fahrenheit 451, é a temperatura em que o papel pega fogo. E além de apreciar a sua escrita, esse livro me suscitou uma grande reflexão, através de um paralelo com a realidade, e os constantes e frequentes ataques e censura à expressão artística. Será que é válido censurar a arte? E que consequências poderemos esperar de tal censura? E quando eu vejo algumas reportagens como essas, que eu vou comentar daqui a pouco, eu me lembro muito do Rei Aerys, o Rei Louco de Game of Thrones, e de Xoxana, de Bastardos Inglórios. Queimar é um prazer. Queimem todos esses livros. E aí vão as notícias. Esse é um assunto bem polêmico e eu tenho uma opinião semelhante à da Beatriz Bracher, que escreveu o artigo em defesa da arte em 2017 na revista 451. Olha só, uma revista em homenagem a esse livro, Fahrenheit 451. Ela questiona se a censura prenuncia um novo período de autoritarismo no país, e eu digo que sim. O autoritarismo está em crescimento no nosso país, e não só no Brasil, mas no mundo também. Ela coloca a seguinte afirmação: o problema é que o futuro somos nós que fazemos. Se não defendermos a liberdade agora, porque é disso que se trata, o futuro será construído apenas pelas pessoas que têm conseguido fazer exposições, performances, difamar, agredir e constranger artistas e funcionários de museus. E como a própria autora do artigo coloca, existe uma grande diferença entre crítica e censura. Você não é obrigado a gostar de todo livro, de todo filme, de toda peça de teatro, de toda música. Mas você não tem o direito de cercear a liberdade alheia, de você impedir que outras pessoas tenham acesso àquele conteúdo. E a censura está cada vez mais imbuída de compartilhamento de informações falsas, difamação e violência física. E isso em muito se assemelha com o período da ditadura militar. E você poderia me perguntar, mas Almira, o que tem a ver essas censuras atuais com o livro Fahrenheit 451? Tem tudo a ver. Inclusive no prefácio se comenta sobre o regime nazista, que é uma grande inspiração para esse livro. E existe uma citação aqui de Freud. Ele fala o seguinte: que progressos estamos fazendo? Na Idade Média teriam queimado a mim. Hoje em dia eles se contentam em queimar meus livros. Mas mal saberia Freud que seres humanos também seriam queimados no Holocausto, que queimar os livros é só o prenúncio para queimar o homem. E foram estas e algumas outras reflexões que eu vou comentar um pouco mais adiante que fizeram com que esse livro se tornasse uma das melhores leituras do ano. E a edição que eu tenho comigo é a edição da Biblioteca Azul, desse livro escrito em 1953, que condena o autoritarismo pós-guerra, mas também a opressão intelectual da época e, com sua grande expressão, a grande queima de livros conhecida na época do nazismo. Essa leitura, infelizmente, continua muito atual, com a ascensão dos regimes extremistas de direita e o que eu já comentei anteriormente sobre a censura artística. E a grande diferença desse livro para as outras distopias é que não existe uma figura central, um governo autoritário a quem a gente possa culpar. E sim, a própria sociedade se entregou à tecnologia e abandonou de forma consciente os livros. A liberdade foi tolhida pela moral do senso comum, pela moral da maioria, com o apoio da indústria cultural e da sociedade de consumo. E o nosso personagem principal é o Montag, ironicamente o nome de uma fábrica de papel. E a sua profissão é bombeiro. Ele é bombeiro em uma época em que as casas e os edifícios não pegam mais fogo. E a função do bombeiro é justamente tocar fogo nos livros para garantir a paz e a tranquilidade da sociedade. A genialidade desse escritor em imaginar os tempos atuais é assombrosa. A esposa de Montag é viciada na família, que são pessoas que ela não conhece, mas que ela vê nas telas, nas paredes de sua casa, e que muito atualmente se assemelharia a um reality show. Ninguém mais conversa ou aprecia a natureza, estão todos com suas radioconchas atualmente, nos celulares, smartphones, com a televisão, os reality shows. E muito menos essas pessoas haveriam de se preocupar em ler livros, principalmente livros de ficção, com seus personagens fictícios que não existem e histórias que podem trazer preocupação e angústia.
Vai me dizer que você nunca ouviu ninguém falar mal de alguém que lê ficção nos dias atuais? Por que você está lendo essas histórias mentirosas de pessoas que não existem? Então, essas pessoas do livro Fahrenheit 451, elas existem. As inquietações da população eram sufocadas por narcóticos e pela onipresença da televisão, que, claro, só passavam notícias boas e que não precisavam de nem mais um segundo para serem processadas. O televisor é real, é imediato, tem dimensão. Diz o que você deve pensar e o bombardeia com isso. Ele tem que ter razão. Ele parece ter muita razão. Ele o leva tão depressa às conclusões que sua cabeça não tem tempo para protestar. Isso é bobagem. E Montague só começa a refletir e a questionar a sua vida quando ele conhece Clarice, uma jovem totalmente diferente do padrão. Ela vive a natureza, gosta de conversar e não assiste televisão. E assim ele começa a refletir junto com outra história que ele presencia de uma jovem senhora que é queimada junto com seus livros. Ele começa a pensar o que há de tão bom nesses livros que faz com que uma pessoa morra por conta deles. Os diálogos com Faber, um ex-professor que ama livros, assim como os diálogos com Beatty, o chefe do corpo de bombeiros, são de encher os olhos. Existem também outros temas que esse livro comenta, um deles é a superficialidade das relações. Os maridos vão para a guerra e as esposas não estão nem aí. E esse outro trecho aqui que eu vou ler para vocês me tocou muito, a ponto de eu ter que parar a leitura e pensar no que eu tinha lido. E o trecho é esse. Meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm um dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês e não é nada demais. A gente põe as crianças no salão, que é onde ficam as televisões, e liga o interruptor. É como lavar roupa, é só enfiar as roupas sujas na máquina e fechar a tampa. Para elas tanto faz, me dá um chute ou um beijo. Graças a Deus eu também sei chutar. Outro ponto interessante desse livro foi como tudo começou. Como foi que a sociedade começou a não ler mais, a desprezar os livros a ponto de um dia eles se tornarem proibidos. Clássicos foram reduzidos para se adaptarem a programas de rádio de 15 minutos, depois reduzidos novamente para uma coluna de um livro de 2 minutos de leitura e, por fim, encerrando-se num dicionário, num verbete de 10 ou 12 linhas. Afinal, eu não posso perder tempo com coisas inúteis como a leitura. A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada. As filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está em por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? E outro motivo para os livros deixarem de existir foi a censura. Se eu não gostava de um determinado livro, eu pedia que esse livro fosse destruído. A outra minoria não gostava desse livro e pedia que ele fosse destruído. Até que não existia livro nenhum. Esse livro é mais uma prova de que a censura é um mal e tolhe a liberdade e o pensamento crítico. Ademais, quem controlará a censura? Quem estará por trás disso? Eu deixo essa pergunta para vocês e recomendo com muita força que vocês leiam esse livro, que é um clássico e que deveria estar na estante de todo mundo. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!